poder dos museus e a acessibilidade foi o tema da palestra realizada no Memorial do Judiciário de Sergipe. A exposição faz parte da programação em Sergipe da 20ª Semana Nacional dos Museus e celebra o Dia Internacional dos Museus, na data de 18 de maio. A Semana Nacional dos Museus é um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Em 2022, o tema aborda o poder dos museus, destacando as ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, cultura, gestão e inovação tecnológica promovidas nos museus de todo o Brasil. O memorial esse ano celebra o tema o poder dos museus e acessibilidade, refletindo sobre o poder não está apenas na informação, na pesquisa, mas também na inclusão, né, nas tecnologias assistivas que estamos implantando aqui, desde audioguias, os textos em braille, também objetos táteis, contando a história do tribunal a quem também tem uma deficiência visual ou uma baixa visão, para conhecer melhor através da audiodescrição as obras que estão aqui presentes. E a partir do acervo documental, também o acervo da cultura material, indumentárias, objetos de celebração, né? E trazemos também essa inclusão, documentos que são feitos a oficina de paleografia, são descritos através de textos e possibilitando a educação. Durante a palestra no Memorial do Judiciário, a professora doutora Cristina Valença, do curso de Museologia da Universidade Federal de Sergipe, falou sobre a importância da educação e da inclusão dos museus. Essa Semana Nacional dos Museus é um evento importante para a gente, principalmente para o curso de Museologia, né, como para a sociedade como um todo, né, porque a gente discute patrimônio, a gente discute nossos espaços, e o tema desse ano é um tema fantástico, porque apesar dele ser bem abrangente, né, o poder dos museus, mas a gente consegue pensar o impacto do museu na sociedade, né? E trazendo os meninos para cá, para a instituição, eles puderam ter uma experiência, né, na prática de como do funcionamento dos museus. A professora comemorou o projeto desenvolvido pelo Memorial em parceria com a UFS, em que alunos da turma Educação e Acessibilidade nos Museus participam desde o dia 30 de março de aulas práticas e conhecem o acervo do projeto Memorial de perto. Que a gente pode pensar em termos de acessibilidade, quais sugestões a gente pode, né, ao identificar um obstáculo, o que a gente pode fazer para solucionar determinadas situações. Então, eu acho que foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica e, né, calhou que nas nossas disciplinas práticas nós temos uma parte de extensão. Né, e a gente conseguiu, né, nesse sentido, associar nessa prática de extensão justamente com um evento nacional que eu acho que para os alunos é um ganho em dobro. Né? A estudante do 7º período do curso de Museologia, Maria da Conceição Chagas, que participa das aulas práticas de acessibilidade nos museus, salientou como é bom que todos possam visitar espaços de memória. A museóloga está fazendo de tudo para as pessoas com deficiência, né, ou não, vir no memorial e se sentir confortável, né? Então, ela está botando algumas peças para pessoas que são acessíveis, né? E para pessoas que não são acessíveis, reconhecer, entender o que eles necessitam, né? A museóloga e pedagoga Maria Hortência também ressaltou como fundamental a acessibilidade em espaços como o Memorial do Judiciário. O Memorial é uma das instituições que favorece isso, né? Porque nós temos piso tátil, nós temos tudo. O deficiente, se ele chegar aqui, ele sabe se locomover com tranquilidade. É um espaço muito gratificante para todos que o visitam. O Arquivo Judiciário realizou uma palestra sobre as memórias e histórias contadas sobre o Poder Judiciário no século XIX e também uma exposição sobre o assunto. Vamos conhecer um pouco dessas histórias? Diante de um historiador, ele conta uma história de uma pessoa que foi escravizada pelo nome, graças à memória desse documento de registro da liberdade do escravo. Veja que interessante observarmos sobre isso.
Nesta palestra, o professor da Universidade Federal de Sergipe, Antônio Lindivaldo, abordou as memórias e histórias contadas sobre o Poder Judiciário em Sergipe no século XIX, a convite do Arquivo Judiciário. Geralmente, o que foi produzido sobre esse passado foram a partir de intelectuais do final do século XIX e do século XX. Então, esses intelectuais, eles estão olhando o passado e estão escrevendo o que eles acham sobre a história do Poder Judiciário. Entre eles tem o Felisbelo Freire, que é o autor História de Sergipe. Então eu vou mostrar qual o olhar desse autor, mas não vou ficar somente nele, porque ele tem uma visão pessimista do Poder Judiciário, porque ele é republicano e vê o passado da monarquia sempre como um atraso. E aí eu irei buscar outros autores que vão e numa posição contrária, vão identificar um passado glorioso, identificando o sujeito. Entre eles tem a figura do Tobias Barreto, que é um representante ícone desse passado sergipano e que se resgata ao contrário da ideia de um passado que não vale nada. Né? Entre toda essa discussão tem textos produzidos também ao longo do século XX e principalmente no século XX, com 100 anos da independência de Sergipe. Nós vamos encontrar inaugurações das praças que tem tudo a ver com a história do Poder Judiciário, a gente vai ver bustos e, evidentemente, a publicação do álbum de Clodomir Silva sobre Sergipe, com a qual o Poder Judiciário tem um papel importante nisso. No dia 10 de maio foi celebrado o Dia da Memória do Poder Judiciário, data instituída em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. A data incentiva e apoia ações de preservação e divulgação da herança histórica da justiça em todo o país. Em Sergipe, o arquivo pensou numa programação que resgatasse a história do Poder Judiciário sergipano a partir de historiadores e documentos do século XIX. Esse evento veio justamente para que o Arquivo Judiciário pudesse realizar a comemoração do Dia da Memória do Poder Judiciário. E qual a forma que a gente encontrou? Falar sobre a memória do Poder Judiciário no século XIX. E aí a gente tentou trazer também, porque arquivo não é memória, mas se a gente não difundir essa memória, ela acaba sendo esquecida, né? A gente procurou também trazer alunos de uma escola estadual, e para que pudesse ouvir essa palestra e conhecer um pouquinho do nosso acervo e conhecer um pouquinho também da nossa memória que está aqui preservada nesse prédio. Segundo o professor Antônio Lindivaldo, estudar a memória do Poder Judiciário é identificar a formação social. O Poder Judiciário sempre foi um poder ligado às questões de justiça, de ordem, e aí entra temas diversos. Então, não só a história do Poder Judiciário, mas também entra os sujeitos da história do passado. Então, o Poder Judiciário abriga documentação que conta a história de mulheres, índios, conta a história diversa. Então, quando a gente está pensando na história do Poder Judiciário, também estamos identificando como guardiã de uma memória, de uma documentação riquíssima e não totalmente explorada até hoje. Os alunos do ensino médio do Centro de Excelência Gonçalo Hollenberg Leite, da Rede Estadual de Ensino, participaram da aula de História e Memória do Poder Judiciário no Arquivo. A professora Joana Dark falou sobre a garantia da cidadania aos estudantes a partir do conhecimento acerca do Poder Judiciário. A importância é que eles tenham a relação entre tudo que eles estudam na sala de aula e saibam entender melhor aqui no Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele traz para a gente aqui, é um arquivo, né? Nós temos aqui um arquivo no qual traz memórias que foram contadas, que eles possam agora entender qual é essa função do Poder Judiciário, do arquivo. É uma questão de cidadania, né? Os alunos entenderem um pouco do Poder Judiciário, se eles podem levar para a vida. Sim, muito importante eles entenderem o que o Poder Judiciário pode estar trazendo aqui para a sociedade. O Poder Judiciário ele está aqui para poder nos defender e mostrar qual é a importância correta, aonde esses alunos ou a sociedade mesmo, a própria sociedade, ela entenda a sua função. Depois do intervalo, a atuação do Centro Médico do Tribunal de Justiça na prevenção de doenças e vamos falar sobre entrega legal. A gente volta em instantes.